Nós vamos ler as Escrituras, irmãos, para nós meditar um pouco na palavra de Deus. Nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. E depois São João, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19. E partindo de Horebe e caminhando por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor Deus, nosso Deus, nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis aqui o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espie a terra e nos deem resposta, porque o caminho devemos subir por ela, e que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo 1 homem. E foram-se e subiram a montanha, e viram até o vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram e nos tornaram a dar resposta, e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebelde ao mandado do Senhor nosso Deus. São João capítulo 6, e o verso 68 somente diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, e crendo que o Senhor, que é o doador da vida, é o Senhor que parte o pão de cada dia para nós, no sentido espiritual e no sentido físico também. E nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, crendo que o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, irá nos abençoar. Pedimos, Senhor, venha encher da Tua graça, do Teu perdão, Senhor, da Tua misericórdia, e abençoa nós presente, aqueles também que estão pela internet ou vão ouvir ainda, que o Senhor possa abençoar e nos ajudar cada vez mais nessa caminhada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos meditar um pouquinho nesta manhã sobre a situação do povo de Israel, quando Deus tinha feito uma promessa para eles, que eles herdariam a terra prometida. Mas o nosso profeta, ele vem trazendo à luz da palavra, a revelação, que situação que chegou o povo de Israel, os filhos de Israel ali, aqueles que saíram do Egito, que peregrinaram por 40 anos no deserto, 40 anos, irmãos. Nós não cansamos de citar isso daí, 40 anos, eu creio que na mensagem, a estatura de um varão perfeito, era uma trajetória de 64 quilômetros. Eu fiz um cálculo daqui até pegar em Anguera, mais ou menos ali, depois de Americana, mais ou menos esse período, 64 quilômetros. Então daqui lá, eles peregrinaram, vamos supor, para chegar lá era a terra prometida, ou algo assim. Eles levaram 40 anos, veja, peregrinando. Mas veja só, e mesmo assim, daqueles que saíram do Egito,
não puderam entrar na terra, por causa das suas incredulidades. Porque quando nós lemos aqui, que quando eles chegaram, Josué o Senhor tinha ordenado ali, para que fosse 12 homens espiar a terra, 12 homens, um de cada tribo, era 12 tribos de Israel, e de cada homem, cada tribo ia um homem, representando a sua tribo, e de repente, quando eles olharam ali, na verdade, as evidências, tudo ali era perfeito, tudo era bom, mas quando chegaram bem na fronteira ali, para observar os frutos, tudo, eles falaram, tudo isso é bom mesmo, tudo isso é promessa de Deus, mas não dá para nós encarar. Olha o tamanho dos homens, né? Então nós vamos ver aqui o profeta falando alguma coisa para nós a respeito desses covardes, desses homens que voltaram para trás e não puderam encarar a realidade. 10 deles voltaram para trás, mas teve 2 ali, chamado Josué e Calebe. Esses 2 homens de Deus que saíram do Egito, unicamente esses 2 que saíram do Egito, eles regaçaram as mangas e falaram, não, Deus fez a promessa para nós que nós iríamos possuir essa terra e nós vamos conseguir. Mombrana fala, Josué, um tipo do Espírito Santo, e Calebe, o tipo da igreja. Veja, aleluia. E nós vemos que, eu não sei se é essa mensagem aqui, adoção, confronto de Efésios com Josué, eu creio que é nessa mensagem mesmo. Mombrana fala que hoje a terra para nós hoje não é mais uma terra natural, mas a terra para nós hoje é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, a qual cada cristão nascido de Deus, ele almeja, ele regaça as mangas e vai até essa terceira etapa, em buscar e receber o Espírito Santo. Como fez aquele homem certa vez naquele milharal, vocês lembram? É citado muito, não me lembro que mensagem, mas é citado muito. O Brana conta que ele entrou no milharal ali e ajoelhou ali e falou, ô Senhor, dá o Espírito Santo para mim, ou senão vai ficar somente aqui um esqueleto, eu vou morrer aqui e não vou sair daqui, algo assim, você não lembra disso? E Deus lhe deu o Espírito Santo. Então Deus, irmãos, Ele está mais interessado em dar-nos o Espírito Santo, que é essa terra gloriosa para nós, do que nós interessados muitas vezes em receber. Agora é claro que muitas vezes nós queremos recebermos, mas usando parcialidade da palavra, crendo parcialmente, e isso não funciona. Temos que crer e procurá-lo, obedecê-lo, tudo aquilo que Ele deixou para nós, mesmo que muitas vezes não damos conta, mas Ele é fiel com suas promessas. Então, veja o que diz o profeta de Deus aqui na mensagem, adoção 1, confronto de Josué, confronto de Efésios com Josué. Diz assim, no parágrafo 45, Israel ainda não havia recebido a promessa, veja, mas eles estavam em sua viagem. Posso levantando, por favor, compreendam. E aí onde vocês, nazarenos e peregrinos da santidade, e os demais caíram, porque Israel, quando eles chegaram exatamente em Cades Barneia, que é na fronteira, no lugar de Cades Barneia, quer dizer lugar de julgamento, quando os espias foram e disseram, a terra é grande, mas alguns deles voltaram e disseram, não podemos tomá-la, porque as cidades estão muradas, e assim por diante. Porém Josué e Calebe levantaram e disseram, somos mais do que capazes para tomá-la, por causa de suas afirmações documentadas, que já estavam assinadas
eles criam em duas obras da graça, justificação e santificação, e não podiam se mover mais para diante. E duas que chegaram à terra prometida e trouxeram evidência de que era uma terra boa, e somos mais do que capazes de tomá-la, porque é a promessa de Deus. Então, em vez das pessoas seguirem adiante, recebendo o Espírito Santo, falando em línguas, recebendo o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, sinais, maravilhas, milagres, eles pensaram que isso quebraria as suas tradições doutrinárias. E o que aconteceu é isso? Pereceram na terra. Isto é certo. Veja. Então, o Mombrano ele fala que quando saíram do Egito, aquele povo, 2,5 milhões de pessoas, ali saiu, irmão, uma multidão mista, de todo tipo. Pessoas olha, é a mesma situação que está o mundo hoje. Hoje tem de todo tipo de pessoa. Como o próprio Jesus falou lá em São Mateus, eu creio que é no capítulo 24, se me falha a memória, que ele diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e assim por diante, até o dia que Noé entrou na arca. É uma multidão mista. Foi nos dias de Jesus, é hoje também. E assim, lembrando de aqueles que saíram do Egito, todo tipo de crente. Por isso que eles não puderam, quando chegou ali no lugar de julgamento, em Cádiz Barneia, na fronteira, eles tiveram um problema. A sua situação, as suas vidas, as suas incredulidades não permitiu eles entrar na terra. E nós vemos o próprio Jesus dizendo em São João capítulo 6, vossos pais todos comeram do maná no deserto, beberam da água da rocha, e no entanto estão todos mortos. Que coisa, irmãos. Olha a situação desse povo, peregrinar todo esse período. Mas os crentes, o equipamento de Caleb e Josué, que estava indo para a promessa, eles mudaram para a terra, olha, e tomaram a terra, e se estabeleceram na terra como uma possessão, e nunca paramos na justificação, santificação. Vamos em frente com o batismo com o Espírito Santo. Não vamos parar de crer no Senhor Jesus, sendo batizados. Não vamos parar porque Ele nos limpa de uma vida de pecado, mas agora nós apressamos em uma posição a uma promessa do batismo do Espírito Santo, pois Pedro disse no dia dos Pentecostes, pois a promessa é para vós e para vossos filhos e para aqueles que estão longe, para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Veja, então Efésios aqui nos coloca como Josué em uma posição. Observe você, Josué, após ter atravessado a terra e ter tomado a terra, então ele dividiu a terra, Efraim aqui, Manassés aqui, e este aqui, Gade aqui, Benjamim aqui, ele dividiu a terra. Veja, e observe, isto simplesmente queima nossos corações. Cada uma daquelas mães hebreias, dando à luz aqueles filhos, elas falaram no mesmo lugar, em sua dor de parto, onde eles seriam colocados na terra prometida. É um grande estudo. Se pudéssemos simplesmente entrar nisto em detalhes, tomaria horas após horas. Algum dia, quando tivermos nossa igreja preparada, eu simplesmente gostaria de vir e tomar 1 mês ou 2 meses e simplesmente permanecer nisso. Observe, quando cada uma daquelas mães, quando ela chamou Efraim, quando ela estava em dores,
o colocou exatamente onde seus pés estavam colocados em azeite, exatamente cada um deles onde eles estavam. E Josué, não sabendo disto, mas através da inspiração, dirigido pelo Espírito Santo, depois de ter estado na terra prometida, deu a cada homem sua promessa, exatamente o que o Espírito Santo prometeu através de seu nascimento lá atrás. Veja, como Deus tem colocado alguns na igreja, através de suas dores de parto. Às vezes é tremendo, quando uma igreja está gemendo sobre uma perseguição do mundo de fora, crendo no Senhor Jesus, e a promessa do Espírito Santo é simplesmente tão real como era no Pentecostes, como elas gemem e choram sobre suas dores de parto, mas quando eles nascem, e posicionalmente nascem no reino de Deus, então o Espírito Santo tem colocado na igreja alguns apóstolos, alguns profetas, alguns ensinadores, outros pastores e outros evangelistas. Então lá ele dá o falar em línguas, interpretação de línguas, conhecimento, sabedoria, dons de cura, todos os tipos de milagres. Onde a igreja está, agora este é o meu propósito de fazer isso, a igreja está sempre tentando levar alguém à parede, mas não faça isso. Você nunca pode criar milho na terra de Efraim. Se você estivesse em Manassés, você tem que tomar o seu lugar em Cristo, tomá-lo realmente. Isso se torna profundo e rico quando chegamos aqui, como que Deus coloca um na igreja para falar em línguas, outro. Agora, temos sido ensinados muitas vezes, todos nós temos que falar em línguas. Isto é errado. Todos nós temos que fazer isso? Não temos. Todos eles não fizeram coisa alguma. Cada um era reticência. Cada terra foi provida e dividida através da inspiração. E cada uma, eu poderia tomar as escrituras e lhe mostrar isso exatamente, que ele as colocou no lugar onde eles tinham que estar, em seu lugar, como que as 2,5 tribos tinham que permanecer do outro lado do rio, como suas mães choravam em seu nascimento, e como cada lugar estava suposto a ser. Veja, e agora, depois que você está dentro, isso não significa que você está realmente livre de guerra. Você continua a ter que lutar por cada centímetro de chão onde você está. Então veja, Canaã não representava o grande céu, porque era guerra. Vê? E problemas, e mortes, e lutas, e demais coisas. Porém, isto realmente representava isto, para que isso possa correr perfeitamente. Eu creio que os irmãos estão entendendo. O parágrafo 54. É aí onde a igreja está caindo hoje, naquela marcha. Você, um arranhão, sem ter nem mesmo uma enfermeira, ou um primeiro socorro, ou uma atadura. Deus disse: a terra é tua, vá e lute. Pense em ter uma luta e sem ter nenhuma cruz vermelha por aqui, sem ninguém ficar ferido. Você está vendo? Então, irmãos, Deus, quando Ele nos chama, Ele nos qualifica, é Ele que nos qualifica. Nós não temos nenhuma qualificação, nós não temos nenhuma força própria para lutar e ser vencedor.
O próprio Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. O que ele estava dizendo com isso? Eu venci, vocês também vencerão. Então em Cristo podemos dizer, nós somos mais do que vencedores. O problema hoje de muitos, lamentavelmente, de crentes, que vai até uma altura, eu não sei se vai dar tempo de ler aqui, eu tenho uma outra anotação aqui, perguntas e respostas, Mombrana falando sobre isso. Muitos vão até uma altura e de repente se covarda, não entra na água toda, não mergulha no rio de Deus, e muitas vezes descansa. Olha, eu já tenho tudo porque eu fui batizado em nome de Jesus, eu creio que tem um profeta, eu creio numa ceia bíblica, eu creio que isso, eu creio naquilo, aleluia. Mas fica muitas vezes parado ali nos rudimentos, como Paulo fala, né? Naquelas bases, naqueles primeiros ensinamentos, e não se aprofunda, e não tem aquela vocação em ler a palavra, ler a mensagem. Muitas vezes, eu digo de mim, digo de cada um de nós, poderíamos parar tempo e perder tempo com tantas coisas, com tantas bobeiras, ler tantas coisas que não edifica. Agora essa bendita palavra que edifica, muitas vezes eu não posso ler, não tenho tempo para isso. Ah, mas eu não sei ler. Mas temos áudio, hoje temos disponível áudio. Veja, irmãos, somos muitas vezes crente fronteiriço, não avançamos, se covardamos, voltamos atrás. E isso daí traz muito problema a muitas pessoas que fracassam na caminhada. Pessoas chegam, crê, você conversa com ela, ela crê perfeitamente, mas ela não tem aquele ânimo, aquela coragem de enfrentar. Prefere muitas vezes ficar na casa, ou prefere fazer outra coisa, mas menos estar aos pés de Cristo, valorizando aquilo que Deus tem para nós. E Paulo diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Nós sabemos que cremos que somos predestinados. Eu creio que cada um de vocês, cada um de nós cremos na nossa predestinação. Mas nós sempre falamos, nós temos que operar essa predestinação, operar com temor e tremor, diz o apóstolo São Paulo. Não é nós sentarmos e cruzar o braço na cadeira da predestinação. Nós temos que fazer a nossa parte, e a ovelha vai produzir lã. Não está forçado, obrigado, mas aquilo que está dentro de você por natureza, faz você produzir esses frutos que Jesus próprio disse. Eu tenho aqui uma notação aqui, a respeito daquele moço rico. Para ele foi também, irmãos, um Cades Barneia, para ele foi um crente fronteiriço. Quando ele chegou diante de Jesus, reconhecendo ali Jesus, o mestre, porque ele chamou bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus, sendo Deus, sendo profeta dos profetas, pôde olhar dentro dele e ver onde estava o coração dele. E falou assim: olha, por que me chamas de bom, se não há um só que é bom, que é Deus? Então ele disse: olha, guarda os mandamentos, vocês sabem disso. Tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. Meus pais, se você pegar a mensagem liderança, o Mombrana explica isso. Meus pais me ensinaram desde a minha meninice o caminho, levando ao sábado na sinagoga e assim por diante, guardando os mandamentos. Mas o que falta ainda? Ali foi o problema dele, ali foi a fronteira onde ele se covardou. Vai e vende tudo o que você possui, reparte aos pobres, vem e segue-me. Ali foi a decisão dele. E o que aconteceu? Ele saiu cabisbaixo, triste. E lamentavelmente, irmão, se você vê os evangelhos ali, Jesus falando dele lá na frente, ele estava perecendo no Hades, no inferno. Ele pereceu com isso. Porque quando ele chegou ali no momento decisivo, naquela fronteira, em Cades Barneia, ele não pôde prosseguir.
Por isso, irmãos, devemos valorizar aquilo que Deus tem dado para nós. A cada centímetro, o povo ele valorizava cada centímetro de terra, cada pedacinho de terra. Nós devemos valorizar o que Deus tem colocado para nós, irmãos. Porque muitos vão procurar, mas não vão conseguir. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar. Muitos querem entrar, irmãos, mas a sua própria consciência, a sua própria vida é uma bagagem, não deixa eles entrar, porque Deus exige de nós renúncia, deixar tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa fé. Você vê? Tudo que é denominação, sistema, muitas vezes nós pensamos que saímos da denominação, saímos muitas vezes literalmente. Eu não pertenço mais a essa, não pertenço mais àquela. Mas muitas vezes trazemos ainda algumas bagaginhas denominacional. E olha, e não adianta eu falar, o irmão, a irmã, o fulano, não adianta. Cada um tem que ter a sua experiência com Deus e pedir: Senhor, será que eu tenho alguma bagaginha denominacional ainda? Ou o meu culto está sendo alguma coisinha denominacional? Ou está sendo realmente com revelação? Que o profeta de Deus fala que Caim, ele chegou diante de Deus com um culto, olha, com toda sinceridade, no selo de Mombrana fala, com toda sinceridade, para apresentar aquele culto a Deus. O homem sincero estava ali, Caim. Veja, frutos, aquelas maçãs e damasco e tanto, parece que estou vendo aquela cesta grande de frutas. Um culto artificial. Veja, um mecanismo humano. Nosso Deus, Mombrana fala que ele dizia: nosso Deus é lindo, então eu tenho que oferecer coisas lindas para Deus. Foi o caso dos nossos pais ali atrás, foi comer maçã ou uma fruta, então vamos oferecer fruta aqui também. Um culto sem revelação, diz o profeta de Deus. E lamentavelmente, irmãos, precisamos pedir: Deus, dai a revelação, para que eu possa servir a Ti com revelação, não como um culto cainita. Em contrapartida estava ali Abel, oferecendo, vocês sabem, aquele cordeirinho, um culto totalmente triste, sangrento, mas estava um verdadeiro culto ali, porque Abel tinha revelação. Olha, o que aconteceu ali no Éden, não foi comer fruta não foi comer uma maçã, foi mistura de sangue. Então se é sangue lá, tem que ser sangue aqui, porque aquilo ali estava apontando para Jesus Cristo. Culto com revelação. Você está vendo? Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia, que nós possamos entrar nessa terra, que é o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um fogo, que ele vem e queima, tira de nós a impureza, e nos prepara, não deixa, nós possamos cantar: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. O sangue de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vem e nos purifica, e nos enche, e queima tudo. Não foi isso que aconteceu com Isaías? Quando veio aquele anjo com aquela tenaz, e queimou os lábios de Isaías, e purificou ele. Temos que valorizar, irmãos, porque muitos não valorizam o que Deus tem dado. Eu creio que, para encerrar, já dá aqui mais uma ilustração que eu tenho marcado aqui. Veja só, de um certo homem que ele tinha uma chácara muito linda, irmãos, no pé da serra, e naquela chácara ele tinha ali pomar de laranja, tinha limão, tinha banana, tinha o que você pensar, a fartura que ele tinha naquela chácara dele, aquele riozinho que corria dentro, aquela água cristalina, passava no meio da chácara dele, era a coisa mais linda. E um dia ele decidiu, falou assim: vou vender minha chácara, estou cansado disso, estou cansado de viver nesse lugar aqui, vou vender.
passou, pôs na mão do corretor, e o corretor foi lá, olhou a chácara, tudo, e descreveu a chácara dele. Vende-se uma chácara no pé da serra, uma chácara de tantos 1000 metros, não me lembro quanto, tem isso, tem aquilo, tá, uma água que corre dentro da chácara, coisa mais linda, e foi descrevendo, irmãos, e ele pôs no jornal, e de repente, o proprietário da chácara, ele conseguiu o jornal lá, sem querer, ele estava lendo o jornal, e ele começou, olha, vende também uma chácara aqui, e começou a ler, olha, vende-se uma chácara no pé da serra, e essa chácara e tal, talvez tinha até alguma foto, e foi discriminando, falando daquela chácara, e depois deu o endereço, daí ele falou, mas essa chácara é a minha, vê? É a minha chácara, que o corretor pôs aqui para vender. Ele estava ali, irmãos, e não estava desfrutando do que ele tinha. Ele estava como cego, não podia ver a riqueza que ele tinha em suas mãos. Quando ele viu aquela descrição da chácara, despertou ele e falou assim, meu Deus, olha o que eu estou jogando fora, para ir na cidade fazer o quê? Olha o que eu estou vendendo. Ele, mais do que depressa, foi, ligou e pediu para descartar aquele anúncio e tal, falou assim, não posso vender essa chácara, é uma riqueza que Deus me deu. É isso também que acontece com nós, irmãos, é uma simples ilustração. Estamos com maior riqueza na nossa mão. Diga para mim, existe riqueza maior para nós do que essa terra, esta mensagem de hoje, irmãos? E muitas vezes nós estamos como cego e não podemos ver que aqui tem promessa para nós, tem resposta para nós para tudo, e nós não estamos valorizando, não estamos vendo, estamos tapados. Infelizmente muitos, quando acordarem, já largou a terra, já largou a chácara, já largou a sua riqueza, e se for retornar, fala, que jeito, agora acabou o dinheiro, como que eu vou retornar, como que eu vou possuir novamente? Leva para o campo espiritual, irmãos. Veja, que Deus tenha misericórdia e venha nos dar cada vez mais um despertamento. Deixa eu ver aqui uma coisinha que o profeta passou para nós aqui, na mensagem de pergunta e resposta sobre o Espírito Santo. Ele diz assim, no parágrafo 172, e você tem visto aquelas pessoas, e elas começam a rodear, elas ficam querendo entrar ou sair, elas gostam do Espírito Santo, elas vêm por aqui e talvez o Espírito Santo fará algo e, rapaz, elas levantaram e gritaram e pularam para cima e para baixo no chão por causa disto, mas elas mesmas nunca querem receber isto. Não, vem, e elas dirão, sim, isto é bom, eu não sei agora, vem, crentes fronteiriços, chegam tão perto, que até provam disso, mas mesmo assim, não recebem, vem, agora, eles ficam ali ao redor, pendidos por tanto tempo, até que depois de certo tempo, eles flutuam completamente. Eu posso citar o nome de muitos que estavam, olha o Mombrando dizendo, estavam aqui no tabernáculo, e fizeram a mesma coisa, recaem, para que sejam outra vez renovados para arrependimento. Não há nenhum arrependimento para eles. Eles simplesmente entristeceram o Espírito Santo, tirando-o deles. Estava tão perto até reticência. 173. Aqui, se você quer ler comigo, vocês não têm tempo, eu sei, agora, mas se você quer ver em Deuteronômio no capítulo 1 e ler, e você terá a mesma coisa.
marcando isso agora em Deuteronômio capítulo 1, agora começando com o versículo 19 e lendo até o versículo 26, você encontrará, agora veja, todo Israel, o que aquelas pessoas fizeram, elas foram até em Cades Barneia. Eu vejo algo, esse tabernáculo, este mundo pentecostal está em Cades Barneia, agora mesmo. Isto é exatamente correto. Irmão Neville, estamos em Cades Barneia, o lugar de julgamento do mundo, era o trono de julgamento. E os espias foram, Josué disse, agora eu enviei espias, ou melhor, Moisés, eu mandei espias, um homem de cada uma de suas tribos. Eu enviei para que espiem a terra e nos tragam de volta uma resposta. Não é isso certo? E quando eles voltaram, havia 9 dos 12 que disseram, a terra é boa, mas, misericórdia, não podemos tomá-la. Que coisa, os amorreus estão lá, e nós parecemos como gafanhoto ao lado deles. Eles são homens armados, seus muros são grandes. É tão reticência, porque eu gostaria que tivesse morrido lá embaixo no Egito, ao invés de nos trazer aqui, até aqui. Ora, o pequeno e velho Caleb e Josué pularam ali e os fizeram calar, dizendo, somos mais do que capazes para tomá-la. Sim, Senhor. Aí está, veja o que aconteceu. Josué e Caleb sabiam que Deus havia dado a promessa. Não me importa quão grande seja isso, quantos obstáculos tenham, ou quão grandes sejam eles, ou quão poderosos sejam, aquilo não tem nada a ver com isso. Deus disse assim, podemos tomá-la. E você sabe que eles foram as únicas 2 pessoas daqueles 2,5 milhões que atravessaram por toda a terra, porque eles seguraram sua fé no que Deus disse ser a verdade. Amém. Vê? Então, dos 2,5 milhões que saíram do Egito, somente esses 2, veja, que pôde guardar a fé. Então, irmãos, a vitória não é daquele que começa, é daquele que termina. Então vamos pedir, Senhor, acrescenta a minha fé, porque a luta é tremenda, não é, irmão Valério? Se nós só olhar para o lado da luta, dos problemas, nós ficaríamos aqui só contando derrota. Mas não, a maior prova que nós estamos com o Deus de Josué, o Deus de Caleb, é que você está aí, é que nós estamos aqui, e nós estamos com as mangas arregaçadas e dizer para Satanás, somos mais do que vencedores, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que Paulo disse? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então que Deus tenha misericórdia. Alguém que está talvez nos acompanhando pela internet, ouvindo, não seja um crente fronteiriço, não fique somente na margem do rio, entre totalmente no rio de Deus, mergulhe, receba o batismo com o Espírito Santo na sua alma, lá naquele terceiro homem, e você vai tomar então o quê? Deus em sua palavra. Você não vai ficar como galinha Angola, estou fraco. Não. Crente 6 horas, né? Como diz lá, 6 horas por mim. O Mombrana chega a dizer em mensagem, irmãos, que nós temos um poder escondido, que muitas vezes, não que somos contra, a pessoa não precisava nem vir à frente receber oração. Você tem um poder com você, que você pode repreender o demônio da enfermidade, o demônio da angústia, o demônio dos problemas. Você tem esse poder. Nada contra quando as pessoas vêm para a frente, nada contra isso, mas é uma revelação que você deve ter também. Vê? Aquela mulher, ela decretou a fé dela, que ela tinha que tocar em Jesus para ser curada. Vê? Mas aquele centurião, ele falou, não, diga somente uma palavra, o meu criado sarará. Então é a fé, isso move o coração de Deus.
Que Deus tenha misericórdia e nos acrescente a fé. Fé é revelação.